Bom dia! Eu sou a professora Jordana Cíntia e estou aqui para darmos início a mais uma aula, terceiro ano do EJA. Vamos juntos começar? Vou começar lendo um pequeno texto. Concepções de alfabetização e letramento. Perspectiva lúdica. Alfabetizar crianças, jovens ou adultos é uma tarefa complexa, mas pode, e esperamos que seja, prazerosa. É possível sim aprender a escrever e ler por meio de brincadeiras, por meio de reflexão, por meio de um trabalho solitário. Então, nós podemos aprender de várias formas, quando se quer realmente aprender. Existem várias formas para a gente poder aprender, como o aprender a escrever, lendo e também nas brincadeiras, também em uma reflexão, em um trabalho que se faz em equipe ou solitário. São várias formas para se poder aprender. Há que se percebe, no entanto, que isso não significa dizer que as aprendizagens são simples, ou que são fáceis, ou que não exigem esforços do aprendiz. Ou seja, tem que se esforçar quando queremos aprender. Não será tão fácil, mas quando nos esforçamos, tudo se torna mais fácil. O nosso desejo de aprender fala mais alto. Então, temos sempre que buscar aprender. Então, vamos começar relembrando, para quem ainda tem alguma dúvida ou não, sobre as vogais. E as vogais, elas são 5, começando por A, E, I, O, U. As vogais são fonemas, são sons formados pela passagem de ar vinda dos pulmões, a qual passa livremente pela boca ou pelo nariz, fazendo vibrar as pregas vogais. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, a gente puxa aquele ar que vem lá dos pulmões. Se observar, ar, entendeu? Ar, I. Então, a gente está puxando o som. O, U. Deu para entender? Então, a gente puxa aquele ar que vem lá dos nossos pulmões, que sai livremente pela nossa boca e pelo nosso nariz, fazendo com que vibre, as pregas das vogais, que são representadas graficamente, como já falei, A, E, I, O, U. Vemos agora o alfabeto. O alfabeto, ele é um conjunto de letras, onde tem vogais e consoantes. As vogais ficam no meio do alfabeto. O alfabeto é um conjunto de letras de um sistema de escrita, sendo organizado em determinada ordem. Essas letras, quando reunidas, formam as palavras. Ou seja, se juntarmos as letras,
Se pegarmos algumas letras do alfabeto, vamos formar palavras. Como, por exemplo, a gente pega o B, o O, formamos BO. Pegamos o L e o A, bola. Então, nós formamos uma palavra, bola. O alfabeto da língua portuguesa é o alfabeto latino, que é considerado o mais utilizado no mundo. Seus primeiros escritos remontam aos povos gregos. Então, nosso alfabeto é formado com as seguintes letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, como vimos aí, no meio dele, do alfabeto, vocês observarem, está as vogais e as consoantes. As vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes são as outras letras: B, C, D, F, G, H e assim por diante. Vimos as vogais e vimos o alfabeto. Agora, vou falar um pouquinho sobre os monossílabos, que são letras que formam uma sílaba. O que são monossílabos? Cada impulso da nossa voz, ao falarmos, é uma sílaba. E a palavra pronunciada em apenas uma sílaba é classificada como monossílaba. Então, a gente pega duas sílabas, aliás, a gente pega duas letras e formamos uma sílaba. Por exemplo, oi, eu, ei, ai, ui. Então, a gente formou aí uma sílaba. Por exemplo, quando a gente se machuca, né? Uma criança cai, a gente sempre fala ai. Quando a gente vê alguém de longe, a gente grita ei, para que aquela pessoa possa olhar para trás. Quando a gente vai falar com alguém, a gente se encontra com alguém, né, para cumprimentar, a gente vai oi. Já é uma sílaba. E quando a gente se assusta, ui, né? Falamos outra sílaba. Então, todas essas são sílabas que são classificadas como monossílabas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre leitura e escrita. Vou ler para vocês um pequeno texto. O lobo dentro de nós. Um velho avô disse a seu neto, que veio a ele com raiva de um amigo que lhe havia feito uma injustiça. Deixe-me contar-lhe uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti grande ódio àqueles que,
aprontaram tanto, sem qualquer arrependimento daquilo que fizeram. Todavia, o ódio corrói você, mas não fere seu inimigo. É o mesmo que tomar veneno, desejando que seu inimigo morra. Lutei muitas vezes contra estes sentimentos. E ele continuou. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando não se teve intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo fazer isto e da maneira correta. Mas o outro lobo, este é cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançam num ataque de ira. Ele briga com todos o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar porque sua raiva e seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil de conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos de seu avô e perguntou: qual deles vence, vovô? O avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento mais frequentemente. E você? O que tem feito com seu lobo interior? Será que você não está alimentando mais do que seu lobo mau? Essa raiva toda é inútil. Não muda nada. Ao contrário, a bondade e o amor mudam você e o mundo. Olha que história interessante, né? E muito bonita. Então, a conversa entre o velho avô e seu neto. E fala simplesmente do ódio, do rancor. Não podemos guardar isso dentro de nós, né? Então, através desse texto, a gente trabalha assim, a leitura, né? Você está lendo, ou mesmo quando você está lendo, você está trabalhando a sua leitura para poder entender, poder interpretar e trabalhar a sua escrita. Através desse texto, você vai desenvolver um resumo do que você entendeu. Então, é através disso que desenvolvemos, né? Lemos o texto. Ao terminar de ler o texto, a gente vai escrever um breve resumo sobre ele, falando sobre o que entendeu. Então, nesse resumo, você vai trabalhar o quê? A sua escrita e a sua leitura. Ao mesmo tempo que você está escrevendo, você vai escrever o que você entendeu, o que você leu sobre esse belíssimo texto, que fala do lobo dentro de nós, que é a raiva, a ira, o ódio, né? E nada disso nós podemos guardar dentro de nós.
Nós temos que, se estivermos com esses sentimentos, temos que tirar e colocar dentro de nós só o afeto, a bondade, o amor e o carinho. São coisas que nos ajudam a crescer e ajudar as pessoas que estão próximas de nós. Espero que tenha sido clara para vocês. Vamos dar continuidade. Os processos de segmentações na escrita de alunos de EJA, que é o que a gente está falando, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos. A obra, os processos de segmentações na escrita de alunos de EJA, tem como propósito apresentar processos pelos quais os adultos em fase de alfabetização, que estão aprendendo, né? São alunos que não sabem ler nem sabem escrever, passam no momento em que se deparam com a tarefa de segmentar as palavras, de acordo com o que prevê a norma escrita. As segmentações vocabulárias não convencionais são vistas nesse estudo como estruturas oriundas de hipóteses elaboradas pelos sujeitos em seu processo de aquisição da escrita, as quais se configuram em um valioso material linguístico capaz de fornecer pistas a respeito do conhecimento fonológico de que os aprendizes se utilizam ao produzirem suas escritas. Com base nessa perspectiva, a autora apresenta o processo de segmentação não convencional encontrado em textos de alunos de educação de jovens e adultos, examinando possíveis semelhanças e diferenças entre os dados de segmentação não convencional na escrita dos alunos de EJA e os encontrados na escrita infantil. Assim, por meio das reflexões apresentadas ao longo da obra, o leitor poderá verificar o quanto tal estudo constitui-se uma contribuição significativa para linguísticas e pedagogos interessados no processo de aquisição da escrita. Então, como a gente vem falando de palavras escritas e leitura, vamos ver como a gente separa uma palavra. Separar as sílabas é dividir cada pedacinho que forma uma palavra. Para fazermos isso, usamos um tracinho que se chama o hífen. Assim, por exemplo, doce. Só um momento. Por exemplo, aqui, ó. Doce. Entre DO e o CE tem um tracinho. Vamos para outra palavra. Pipoca. Pi, tracinho. Pó, tracinho. K. Futebol. Futebol. Então, tracinho entre depois do fu, depois do te
e bol. Então, nós formamos 3 sílabas. Vamos aqui para mais uma. Colar. Do mesmo jeito. Có, aí tracinho, lá. Separamos o nome colar, formamos 2 sílabas. A separação é feita conforme a sua pronúncia, ou seja, os pedaços das palavras, que são falados sem pausa, não se separam. Aqui tem mais 3 palavras para vocês verem. Macaco. Aqui, ó. Macaco. Então, temos uma palavra, macaco, que formamos 3 sílabas. Macaco. Uma, duas, 3. 3 sílabas. Qual a outra palavra que nós temos? Ah, borboleta. Então, ó, aqui a gente vai colocar um tracinho, né? Mais outro tracinho. Mais outro tracinho. Então, ó, aqui é um tracinho, aqui é outro tracinho, e aqui é outro tracinho. Então, borboleta. Formamos 4 sílabas. Temos mais outra palavra ali. Então, aqui é hipopótamo. Hipopótamo. Aqui está faltando o TA. Vou colocar aqui. Então, hipopótamo. Um tracinho. Mais outro tracinho de pó. Ó. Outro tracinho. Mais outro. Então, hipopótamo. Formamos 5 sílabas. Então, separar sílabas é dessa forma. É quando a gente pega uma palavra conforme a sua pronúncia e vamos separar elas. Espero que tenha dado para entender. Vamos para o próximo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o caderno de ortografia. Ah, mas o que é isso? É com o caderno de ortografia que o estudante ele aprende a controlar a expressão sobre o lápis, a observar o traçado das letras e a diferenciar maiúsculas de minúsculas. Como, por exemplo, aqui vocês estão vendo que está escrito aqui ABC, certo? E minúsculo. E nós temos aqui o maiúsculo. Então, é através dele que você vai aprender a escrever, ó. Vou fazer aqui. A. B. E assim por diante. Certo? É dessa forma que vocês vão aprendendo. Vocês vão, pelo caderno de ortografia, vocês vão pegando o lápis e vão escrevendo embaixo dele. Só
Vão escrevendo assim, certo? A, B, e assim por diante. Vocês vão treinando e vendo como é que vocês vão se saindo a cada letrinha que vocês estão fazendo. Do mesmo jeito aqui com as letras maiúsculas. Vocês vão olhar para cada letra e vão escrever. Assim vocês vão trabalhando a caligrafia de vocês, certo? Tem gente que às vezes tem um pouco de dificuldade, que não consegue escrever direito. Então o caderno de ortografia ele é justamente para isso, para você aprender a trabalhar a sua letra, a sua escrita, né? E melhorando a sua escrita. Então você pega esse caderno, olha para a letra e vai escrevendo abaixo dela. E assim você vai trabalhando a sua escrita. E cada vez mais cada vez que for fazendo, vai melhorando mais ainda. E aqui, gente, vamos falar um pouco como se monta um convite, né? Como se desenvolve um convite, qual o formato dele, como é que faz, como é que conclui ele, né? Para poder fazer. Então, estrutura e formato de um convite. Como que? Primeiro vem a saudação inicial, né? O destinário, que você vai escrever para quem que você vai fazer esse convite, você vai colocar o nome e vai dizer para quem é. Aí depois vem o evento que se convida, a atividade do evento, aí você vai colocar a hora, vai colocar a data e o local. A necessidade de confirmação e forma de o fazer, que é telefone ou e-mail. Você coloca para a pessoa poder confirmar se vai poder participar daquele evento, né, no qual ele foi convidado. Por isso, tem que colocar o telefone, o e-mail, para que a pessoa possa confirmar a presença. É um gênero textual, com finalidade de estabelecer uma comunicação sobre um determinado evento. Assim sendo, todas as informações contidas nele devem ser claras para que o leitor compreenda a mensagem. Então, todas as informações que você for colocar, elas têm que estar bem claras para quem está lendo, né, no caso o leitor, ele possa compreender a mensagem que você enviou para ele, né? Falar aos alunos que o convite é um texto que possui uma característica própria como destinário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data do evento e remetente. Então tem que o destinário, quem é? A pessoa que está sendo convidada, para quem que você vai mandar aquele convite. Então, tem que colocar o nome da pessoa. O evento para o qual está sendo convidado. Então, que evento é esse que aquela pessoa que você está mandando esse convite está sendo convidada? Você tem que colocar o nome desse evento. Tem que colocar também o local, a data, né? E a hora do evento. Então, tudo isso você tem que colocar nesse convite para que a pessoa possa entender o que você está falando. A função do convite é passar as informações de hora, data, local, dentre outras, e é claro, de convidar. Então, é isso aí. A finalidade do convite são as informações daquele evento que, né, você está fazendo, e para que a pessoa possa entender, possa saber onde vai ser esse evento,
qual o horário, qual a data, né, o local. Então, é para isso que serve o convite, para que a pessoa possa saber aonde, para que está sendo convidada. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês poderem ver um exemplo, né, no formato de um convite, de uma cerimônia, de conclusão do EJA. Para vocês terem noção como se faz. Então, como é? Por exemplo, aí no convite. Convite, cerimônia de conclusão do EJA, quarto ano, né? 2019. Não importa se um dia você desanimou e deixou a escola. Não importa onde você parou. O que importou mesmo é que você voltou e venceu. Vamos celebrar essa vitória juntos, em um jantar da saudade. Dia 8 de julho, segunda-feira, na escola João Beraldo, às 19 horas. Serão entregues os certificados. Direção, professores e secretaria. Olha só, esse aí foi bem simples, né? Começou com o nome convite, dizendo para que era o evento, né? Uma simples mensagem, essa mensagem aí, né? Que é lindíssima e muito importante, que vou ler novamente. Não importa se um dia você desanimou e deixou a escola. Não importa onde você parou. O que importou mesmo é que você voltou e venceu. Então, que isso diz, nunca é tarde para a gente estudar. Sempre é tempo de estudar. Basta querer. E quando você quer, é só correr atrás e você vence. Olha que bonito. Aí, bem simples aí também, eles não, né, colocaram muitas coisas, mas está dizendo aí, olha, qual é o evento? É um jantar da saudade, né, para comemorar a vitória deles. O dia que vai ser, o mês, né, o local e a hora. Então é isso. Para se fazer um convite não tem muita coisa. É bem simples. Só precisa que as informações fiquem bem claras para quem está recebendo possa entender, né, o que você está querendo falar. Então é isso aí, gente. Bom, gente, como eu já expliquei aí, né, o conteúdo da aula, então tem aí duas atividades, tá? Essa primeira aí é o traçado das letras do alfabeto. Como eu já falei do alfabeto, né? As nelas existem vogais e consoantes. E o alfabeto é formado por 23 letras, além de mais 3, né, que são utilizadas em casos especiais, que são as palavras estrangeiras. É muito importante que saibamos fazer o traçado das letras corretamente, para que outras pessoas entendam o que escrevemos. Ou seja, precisamos escrever corretamente, né, de uma maneira que a pessoa que está lendo, ela possa entender o que você escreveu. Então, aí tem o alfabeto maiúsculo e tem o alfabeto minúsculo. Se vocês observarem, são o formato das letras, elas são diferentes, né? Tem o traçado das letras maiúsculas, observe bem que elas também são bem diferentes, e o traçado das letras minúsculas. Então, preste bem atenção quando vocês forem escrever, certo? Vocês vão pegar o caderno de vocês, pegar o lápis e vão treinar essas letras, né? Treinar o alfabeto. Tem o alfabeto maiúsculo, tá aí, vocês observam bem direitinho e vai fazendo. Tem o alfabeto minúsculo também, ele é diferente. E tem o alfabeto traçado das letras maiúsculas. Observe que as letras do traçado, né, as letras traçadas, elas são diferentes, né? O A, ela puxa a perninha. O B, ele também tem a perninha, né, que puxa.
O F, ele é diferente, o G, o H. Então, algumas letras, elas são diferentes, né? O formato dela é diferente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para quando a gente estiver escrevendo as palavras, para a gente poder escrever corretamente, para a pessoa que está lendo, ela poder entender o que a gente escreveu, porque se a gente não escreve corretamente, quem está lendo não vai entender o que a gente escreveu ali no caderno, no papel, ou no convite que você esteja fazendo ou que você vai fazer para alguém. Então, de acordo com o que eu expliquei, de acordo com o que eu falei, olhando aí esse alfabeto, olhando as letras do alfabeto maiúsculo, minúsculo, do traçado das letras maiúsculas, traçado das letras minúsculas, vocês vão escrever um texto ou desenvolver um convite, né? Desenvolver um convite observando cada letra, tá bom? Vamos pro próximo. Nessa outra atividade aí, é o encontro das vogais, como eu já falei, né? Então vamos ler aqui um pouquinho para vocês poderem entender. As vogais estavam cansadas de viver separadas no alfabeto de A a Z. Não formavam nada. Então elas, muito felizes, resolveram conversar. A conclusão a que chegaram foi se unirem bem ligeiras e pequenas palavras formar. Então elas deram-se as mãos e uma a uma foram se juntando. O A e o I se uniram e logo o AI foram formando. E assim foram tentando outras palavras formar. O O juntou com o I e o Oi, feliz, veio cumprimentar. E nessa brincadeira, que se tornou engraçada, juntaram-se U com I, A com U e E com I. Muitas palavras formaram. Então, se vocês observarem aí, o que eu falei, né? Das letras, as vogais, as letras elas se juntam uma com a outra e formam uma palavra, formam uma sílaba. Como eu falei lá da monossílaba. A com I forma ai. O com I forma oi. U com I forma ui. A com U forma au. E com I forma ei. Então, quando a gente machuca o dedinho, ou cai, ou alguém cai, uma criança cai, né? Faz ai! E quando a gente vê alguém de longe, a gente quer cumprimentar, a gente faz oi! Dá um oi para aquela pessoa. Quando a gente às vezes fica assustada, ou que tem medo de alguma coisa, ui! Né, meus de espanto. E quando a gente fica surpreso, au! Quer chamar alguém? Ei! Então são as palavrinhas, são as letrinhas que você vai juntar uma com a outra e vai formar uma palavra, né? Formou a palavrinha, formou a monossílaba. Ai, ui, oi, au, ei. Então vocês façam isso daí no caderno de vocês, certo? Tem que formar essas palavrinhas aí no caderno e capriche. E lembre-se, nunca é tarde para estudar. Sempre precisamos persistir, correr atrás, ser persistente dos nossos objetivos. Não importa a idade, não importa o tempo que você deixou de estudar. Mas sempre tenha em você pensamentos positivos e a vontade de querer aprender. Porque quando a gente quer aprender, quando a gente quer ir mais além, a gente vai atrás, a gente corre, a gente persiste, a gente busca. Tá bom? Então, boa atividade para vocês, tá bom? Caprichem. Tchau, tchau.
E para concluir aqui a nossa aula, né, eu vou ler esse pequeno texto para vocês. Educação é um processo de humanização das pessoas através do qual acontece a socialização da cultura, dos saberes e dos conhecimentos considerados como socialmente relevantes de uma sociedade. Ela deve ser, acima de tudo, um despertar da autoconsciência para a transformação da sociedade e de seus membros. Então, foi muito bom estar com vocês nessa manhã maravilhosa, né? Que vocês sejam sempre firmes. E como falou no texto, nunca é tarde para estudar. Só precisamos persistir e correr atrás. Tchau, tchau. Boa aula. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas.